O café esfriou sem que Beatriz o tocasse. Ela estava de pé junto à bancada da cozinha, a xícara entre os dedos, os olhos fixos na tela pequena do painel de segurança encostado na parede. A câmera da entrada mostrava o corredor do 14º andar em preto e branco, com aquela granulação fina que aparecia sempre depois da meia-noite. Eram 23 horas e 40 minutos de uma quinta-feira de março, e o elevador acabará de abrir suas portas. Rodrigo saiu primeiro. Ele usava o terno cinza que Beatriz havia levado para passar na lavanderia em janeiro, quando ainda achava que havia coisas que valiam a pena salvar. O nó da gravata estava levemente afrouxado, o jeito que ele tinha quando vinha de um jantar longo, e ele carregava na mão direita uma mala de rodinhas que Beatriz nunca havia visto antes. Nova. Comprada para esta noite provavelmente, ou para o período que viria depois desta noite. A mulher que saiu atrás dele era alta, com cabelos escuros presos num coque baixo que parecia profissional demais para aquela hora. Ela usava um casaco bege e carregava uma bolsa de couro no antebraço com a naturalidade de quem está acostumada a entrar em lugares onde não foi convidada. Beatriz observou o jeito que ela andava, ligeiramente à frente de Rodrigo, como se conhecesse o caminho, e sentiu algo se assentar no peito, não exatamente dor, mas o peso específico de uma confirmação. Camila Fonseca, 32 anos, sócia-diretora de uma consultoria em Pinheiros. Beatriz sabia o nome dela há 3 meses. Ela viu Rodrigo parar diante da porta do apartamento, mergulhar a mão no bolso do paletó e tirar o chaveiro. O mesmo chaveiro de couro marrom que ela havia dado a ele no 2º aniversário de casamento, com as iniciais RM gravadas na lateral. Ele inseriu a chave na fechadura. A chave não entrou. Ele tentou de novo, girando levemente o pulso, a maneira que se usa quando a fechadura está travada por dentro. Não estava travada por dentro. A fechadura simplesmente era outra. Beatriz tomou um gole do café frio. Rodrigo tentou uma terceira vez, depois se afastou meio passo e olhou para a porta como se ela houvesse feito algo injusto. Camila ficou parada a 2 metros atrás dele, e Beatriz notou, mesmo através da câmera de baixa resolução, que a mulher não parecia surpresa, apenas impaciente. O tipo de impaciência de quem estava com pressa por razões que iam além do desconforto de estar num corredor às quase meia-noite. O celular de Beatriz vibrou na bancada. Ela olhou para a tela antes de atender. O número era o do escritório de advocacia de Renata Coelho, o que era incomum para aquela hora. Renata não ligava depois das 10, era uma regra que ela havia estabelecido desde o primeiro dia. Beatriz deixou a chamada cair no silêncio. Depois pegou o próprio celular e descou o número que tinha em memória há 3 semanas. Doutora Coelho, ela disse quando a voz atendeu no 2º toque. Ele chegou. Uma pausa curta, o som de papéis. Com ela? Com ela. Perfeito. A advogada não usou a palavra com satisfação, mas com a precisão clínica de quem está marcando uma etapa num checklist. O envelope está na mesa da cozinha. Não abra antes de amanhã às 9. E Beatriz, não abra a porta esta noite, não importa o que ele diga. Beatriz já havia desligado quando o interfone do apartamento tocou. Ela cruzou a sala, um espaço amplo de pé direito duplo que ela havia decorado nos primeiros 2 anos de casamento com a crença sincera de que estava construindo algo permanente, paredes brancas com obras de artistas que ela havia escolhido uma a uma, o sofá de linho cinza que havia levado 3 meses para chegar de São Paulo, a mesa de jantar de madeira clara onde eles haviam jantado com os pais dela no último Natal antes de o pai morrer, e parou diante do interfone sem atender. Beatriz. A voz de Rodrigo vinha com uma calma calculada que ela reconhecia. Era a voz que ele usava em reuniões difíceis, quando queria parecer razoável antes de impor a própria posição. Eu sei que você está aí. A portaria disse que você não saiu. Podemos conversar como adultos? Ela não respondeu. Beatriz, um intervalo. Eu entendo que você está brava. Mas a fechadura, você não pode simplesmente, ele se interrompeu. Quando voltou, a voz havia perdido 1 milímetro da calma ensaiada. Isso é a minha casa também. Asterisco era asterisco, pensou Beatriz. E não disse nada. Ela voltou para a cozinha, colocou a xícara na pia, e abriu a geladeira com um movimento metódico de quem tem uma rotina para cumprir.
Tirou o pote de iogurte que havia comprado naquela manhã, uma das primeiras compras que havia feito pensando apenas em si mesma, sem calcular o que Rodrigo iria querer no café da manhã. Sentou-se no banco da bancada e começou a comer. No interfone, Rodrigo tentou mais 2 vezes. Na segunda, a voz estava diferente, não mais calculada, mas com aquela tensão específica que Beatriz havia aprendido a reconhecer nos últimos meses, um aperto no final das sílabas que aparecia quando algo havia saído diferente do que ele havia planejado. Ela havia pensado durante semanas que era culpa dela, esse aperto, que ela estava fazendo algo errado, não sendo o que precisava ser, não ocupando o espaço da maneira certa. Levara tempo demais para entender que o aperto não tinha nada a ver com ela. O celular vibrou de novo. Desta vez era um número que ela não reconheceu, não o de Rodrigo, não o da doutora Coelho, não nenhum dos contatos que ela havia categorizado cuidadosamente nas últimas semanas. Ela olhou para a tela por 3 segundos, exatamente como havia aprendido a fazer. Longa o suficiente para registrar, curta o suficiente para não demonstrar urgência. Depois recusou a chamada e voltou para o iogurte. O envelope na mesa da cozinha era de papel craft, grosso, com o logotipo do escritório Coelho e associados no canto superior esquerdo. Beatriz havia resistido ao impulso de abri-lo durante todo o dia, havia colocado uma xícara em cima dele pela manhã, como se o peso da porcelana pudesse impedi-la. Agora ela passava os dedos pela borda sem pressioná-la, sentindo a espessura do papel, calculando o que estava dentro pelo que já sabia. Havia coisas que ela sabia. Sabia que o contrato de casamento havia sido assinado 4 anos atrás com uma cláusula que nenhum dos dois havia lido com atenção suficiente, ela porque confiava, ele porque achava que confiar era para quem não tinha poder o suficiente para não precisar. Sabia que o pai dela, Carlos Drummond Assunção, havia passado 2 meses antes de morrer conversando com advogados sobre aquela cláusula, fazendo ajustes, garantindo que as ações da Assunção participações que ele havia transferido para o nome dela permanecessem onde estavam, qualquer que fosse o resultado do casamento. E havia sabido desde o dia em que encontrou a mensagem aberta no tablet que Rodrigo havia deixado na mesa de centro, que Camila Fonseca havia entrado na vida dele não como uma casualidade, mas com uma agenda. O que ela não sabia ainda era quem estava do outro lado dessa agenda. O corredor do 14º andar ficou silencioso depois de quase meia hora. Beatriz imaginou Rodrigo e Camila descendo de volta para o lobby, Rodrigo provavelmente na frente, a mandíbula travada, já planejando a próxima etapa. Ele não era o tipo de pessoa que aceitava um obstáculo como resposta. Era uma qualidade que ela havia admirado nele quando se conheceram, essa certeza tranquila de que todos os problemas tinham solução se você aplicasse pressão suficiente no lugar certo. Agora ela estava contando com isso. Não da maneira que ele imaginava, mas da única maneira que importava. Rodrigo Monteiro ia continuar pressionando, ia continuar aparecendo, ia continuar tentando resolver isso nos próprios termos, e cada passo que ele desse na direção errada era mais um passo na direção que ela havia traçado. Beatriz lavou a xícara, apagou a luz da cozinha e foi dormir, não antes de verificar, uma última vez, que a nova fechadura estava travada por dentro. Beatriz acordou às 6h15 sem despertador, como havia feito toda a sua vida adulta, e ficou deitada por exatamente 5 minutos olhando para o teto da suíte que era inteiramente dela agora, não no sentido jurídico que já era antes, mas no sentido de que não havia mais um lado da cama que pertencia a outra pessoa, não havia mais o peso do silêncio de quem está fingindo dormir enquanto pensa em outra coisa. Ela se levantou, fez café, e abriu o laptop na mesa da cozinha enquanto o sol de março começava a cortar pelas venezianas. O envelope de papel craft estava exatamente onde havia estado na noite anterior, e desta vez ela o abriu sem cerimônia, com o cortador de papel que ficava na gaveta ao lado da pia. O relatório tinha 43 páginas. Beatriz leu com a mesma atenção que dedicava às planilhas financeiras que seu pai havia lhe ensinado a ler aos 16 anos, sublinhando mentalmente e construindo a estrutura. Havia fotografias discretas, tiradas em ambientes públicos, nada que ela precisasse ver mas que precisava existir como documentação.
Havia registros de chamadas telefônicas obtidos através de meios legais que a doutora Coelho havia explicado em detalhe na última reunião. Havia um organograma que ela não havia visto antes, e foi nesse ponto que ela parou. No centro do organograma estava o nome dela. Nas bordas, em caixas conectadas por linhas, estavam Rodrigo Monteiro, Camila Fonseca, e um terceiro nome que ela leu 2 vezes antes de deixar os olhos seguirem para o próximo elemento. Henrique Salave, CEO do Grupo Salave Investimentos. Beatriz conhecia aquele nome. Todo mundo que trabalhava no mercado financeiro de São Paulo conhecia aquele nome. Henrique Salave havia tentado comprar a Assunção Participações 2 anos antes de o pai dela morrer, havia feito uma oferta que na época parecia generosa e que o pai havia recusado sem explicar os motivos a ninguém, nem a ela. Ela fechou o relatório, terminou o café, e pegou o celular para ligar para a doutora Coelho. Você viu o organograma, disse Renata antes que Beatriz dissesse qualquer coisa. Salave. Sim. Uma pausa. Seu pai sabia que ele ia tentar de novo. É por isso que a cláusula está estruturada como está, não apenas para proteger as ações no divórcio, mas para garantir que qualquer tentativa de aquisição hostil depois do divórcio esbarraria numa estrutura de propriedade que tornaria a operação juridicamente complexa demais para valer a pena. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Fora do apartamento, São Paulo já havia acordado. Ela podia ouvir o trânsito 14 andares abaixo, os sons misturados que a cidade fazia antes de se tornar barulho demais para distinguir qualquer coisa específica. Quanto tempo eu tenho? Ela perguntou. A cláusula tem uma janela de 90 dias a partir da primeira tentativa de contato formal para divórcio. Rodrigo não entrou com nada ainda, mas se ele entrar com os documentos corretos antes de você formalizar o adultério como causa. Renata deixou a frase incompleta da maneira que advogadas experientes fazem quando querem que o cliente entenda a urgência sem precisar ouvi-la como ameaça. Então o relógio já está correndo. Desde a noite passada, confirmou Renata. Quando ele tentou entrar no apartamento com ela, Beatriz olhou para o envelope na mesa, para as 43 páginas que representavam 3 meses de trabalho cuidadoso, e pensou no pai. Pensou nele sentado no escritório do apartamento 2 andares acima deste, no apartamento que agora era de ninguém, aguardando o inventário, rodeado de documentos que ele havia organizado com a meticulosidade de um homem que sabia que não estaria presente para defender aquilo que mais lhe importava. Ele havia deixado para ela não uma herança, mas uma estratégia. Renata, ela disse, me diga o que eu preciso fazer primeiro. O hotel era bom o suficiente para que Rodrigo não se sentisse diminuído, mas não tão bom quanto o apartamento de Jardins, e essa diferença, pequena como era, o incomodava de uma maneira que ele não conseguia nomear completamente enquanto tomava banho às 7 da manhã e tentava organizar o dia à sua frente. Ele havia dormido mal. Camila havia ficado quieta depois que voltaram do 14º andar, sentada na beira da cama do quarto do hotel com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer como processamento. Ela não mostrava o que estava pensando, nunca mostrava, e nos primeiros meses isso havia parecido sofisticação. Agora, naquela manhã de março com o chuveiro quentíssimo e a cabeça pesada, ele se deu conta de que não sabia ao certo o que ela havia pensado sobre nada desde o início. Ela mudou as fechaduras, ele havia dito, sentado na poltrona do canto do quarto, a gravata jogada sobre a mala nova. Eu vi, Camila havia respondido. Isso não é normal. Ele havia pausado. Quer dizer, eu sei que ela está brava, mas isso é um movimento jurídico. Camila havia se levantado, pegado a bolsa de couro, verificado alguma coisa no celular. Ela tem uma advogada. Isso significa que ela está se preparando há mais tempo do que você imagina. Ele havia ficado olhando para ela. Você sabe disso como? Camila havia sorrido, o sorriso de canto que ela tinha, o que ele havia achado intrigante nos primeiros tempos e que agora produzia nele um desconforto que ele não conseguia articular. Rodrigo. Qualquer pessoa que muda as fechaduras antes de o marido aparecer com a mala feita não está agindo por impulso. Ela planejou isso. Rodrigo ficou com aquela frase no chuveiro, virando-a, procurando o lugar em que ela não fazia sentido. Porque Beatriz não era. Ele havia passado 4 anos dizendo a si mesmo que Beatriz não era o tipo de pessoa que planejava contra ele.
Ela era direta demais, cuidadosa demais com as pessoas que amava para montar estratégia. Esse era o tipo de pensamento que o deixava confortável, e conforto, ele estava começando a perceber com um atraso considerável, era às vezes a maneira mais eficiente de ser cego. Ele saiu do chuveiro, se vestiu, e ligou para Ricardo Falcão, o advogado da família Monteiro há 20 anos. Preciso saber o que ela pode fazer juridicamente, ele disse sem preâmbulo. Ricardo ficou quieto por um momento, o silêncio específico de alguém que está escolhendo palavras com cuidado. Rodrigo, antes de continuarmos, eu preciso te perguntar uma coisa diretamente. Existe algum documento no contrato de casamento que você assinou sem ler com atenção total? Todo mundo faz isso. Sim, concordou Ricardo, com uma pausa que dizia mais do que a concordância. Me manda o contrato digitalizado hoje. Eu preciso ver o original antes de te dizer o que ela pode ou não pode fazer. Rodrigo desligou com a sensação de que havia falhado no exame para o qual não havia estudado. Do outro lado da cidade, no apartamento temporário que Beatriz havia alugado em Pinheiros 3 semanas antes, um espaço menor, com uma janela que dava para um jardim estreito e uma cozinha que cheirava a tinta nova, Vera Monteiro chegou sem avisar às 10 da manhã de sexta-feira. Beatriz a ouviu bater na porta com os 2 toques secos que eram a assinatura da sogra, e ficou parada por um segundo no corredor, calculando. Vera sabia deste apartamento, o que significava que alguém havia lhe dito, e as opções de quem sabia o endereço eram limitadas a Renata Coelho e a 2 amigas em quem Beatriz confiava com a precisão clínica de quem aprendeu que confiança tem gradações. Ela abriu a porta. Vera Monteiro tinha 63 anos e a postura de quem havia aprendido desde cedo que a espinha reta era a primeira linha de defesa contra um mundo que testava as mulheres de maneiras diferentes dos homens. Ela usava um conjunto de linho bege, os cabelos brancos impecavelmente presos, e segurava na mão uma bolsa pequena de crocodilo que Beatriz havia visto dezenas de vezes sem nunca saber exatamente o que havia dentro. Posso entrar? Perguntou Vera com o tom de quem sabe que a resposta será sim. Beatriz se afastou da porta. A sogra entrou, examinou o apartamento com uma discrição que não era bem discrição. Era o olhar treinado de alguém acostumada a avaliar ambientes em segundos, e aceitou o café que Beatriz ofereceu sem que nenhuma das duas dissesse mais nada até estarem sentadas à mesa pequena perto da janela do jardim. Ele me ligou esta manhã, disse Vera, as mãos em volta da xícara. Ele está perturbado. Eu sei. Ele não entende o que você está fazendo. Vera olhou para ela com os olhos castanhos escuros que Rodrigo havia herdado, mas com uma expressão que Rodrigo não tinha, algo mais velho, mais pesado. Mas eu entendo. Beatriz esperou. Seu pai me procurou, disse Vera, 3 meses antes de morrer. Você sabia disso? Não. Beatriz não sabia disso. Ela manteve o rosto neutro, mas sentiu algo se mover no peito, não exatamente surpresa, porque o pai havia sido o tipo de homem que construía pontes em silêncio e só revelava sua existência quando precisavam ser usadas. Mas a escala daquela revelação específica era maior do que ela havia calculado. Ele veio até mim porque sabia que eu não diria a Rodrigo, continuou Vera. Ele me contou sobre a cláusula, me contou que suspeitava sobre Camila Fonseca. E me pediu. Ela parou, colocou a xícara com cuidado na mesa, me pediu que quando chegasse a hora, eu te dissesse onde estão os documentos adicionais que ele não colocou no envelope do escritório. O jardim lá fora estava muito quieto. Um pássaro pousou na janela e partiu antes que Beatriz pudesse identificá-lo. Vera, ela disse devagar, por que você está me dizendo isso agora? A sogra a olhou por um longo momento. Porque ontem à noite, quando meu filho apareceu naquele hotel com aquela mulher e me ligou para se justificar, eu percebi que ele não sabe o que está fazendo. Não completamente. Uma pausa. Rodrigo cometeu erros que não têm desculpa, mas ele está sendo movido por alguém que sabe muito mais do que ele sobre o que está em jogo. E isso, Vera endireitou levemente os ombros, isso é diferente de um marido simplesmente escolhendo outra pessoa. Beatriz ficou em silêncio. Era uma informação que ela precisava processar com cuidado, porque Vera Monteiro era exatamente o tipo de pessoa que poderia ser usada como peça num tabuleiro maior sem necessariamente ser consciente disso, e confiança era um recurso que ela precisava administrar com mais precisão do que nunca nos próximos dias. Onde estão os documentos?
Ela perguntou. Vera abriu a bolsa de crocodilo e tirou um cartão com o endereço de um cartório em Higienópolis. Naquela mesma tarde, no escritório de coworking no 12º andar de um prédio em Pinheiros, Camila Fonseca sentou-se diante de uma tela de laptop e iniciou uma chamada de vídeo. A pessoa do outro lado tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados rente, e o tipo de rosto que aparecia com regularidade em perfis de revistas de negócios sem nunca revelar muito sobre o que estava por trás dele. Ela mudou as fechaduras, disse Camila sem preâmbulo. Eu vi, respondeu Henrique Salave. Isso significa que ela tem uma advogada. E se ela tem uma advogada que a orientou a agir esta semana especificamente? Camila pausou, calculando em voz alta a maneira que fazia quando queria que o interlocutor chegasse junto à conclusão. Ela sabe sobre a janela dos 90 dias. Salave ficou quieto por um momento. Você garantiu que o documento foi removido do escritório Coelho? Um dos documentos, corrigiu Camila. A fotografia da reunião de novembro. Mas se a advogada dela é tão boa quanto parece ser, ela tem cópias. Uma pausa. Henrique, eu preciso que você entenda. Beatriz Assunção não é o que Rodrigo descreveu para você. Ela não é uma mulher quieta esperando ser informada do que vai acontecer. Ela está jogando, e ela está jogando bem. Então acelere, disse Salave, com a brevidade de quem não está acostumado a receber relatórios de complicações. Eu pretendo, respondeu Camila. E desligou antes que ele perguntasse como. Ela ficou olhando para a tela apagada por um momento, depois abriu o celular e enviou uma mensagem para Rodrigo. Precisamos conversar antes do fim de semana. Não sobre o apartamento. Sobre o contrato. Rodrigo respondeu em 2 minutos. Que contrato? Camila fechou os olhos brevemente, com a expressão de alguém que descobriu tarde demais que o aliado que escolheu é menos útil do que parecia. De casamento ela digitou. O que você assinou sem ler. Beatriz chegou ao cartório em Higienópolis às 3 da tarde com o cartão de Vera na mão e o nome do seu pai nos lábios quando a atendente perguntou pelo que ela vinha. Havia um envelope cadastrado em nome dela, depositado 2 meses antes de Carlos Assunção morrer, com instrução de entrega somente mediante apresentação de documento de identidade e de uma senha que Vera havia murmurado antes de sair do apartamento de Pinheiros. O envelope era menor que o da doutora Coelho. Dentro havia uma única folha de papel manuscrita com a caligrafia do pai, aquela letra grande e levemente inclinada para a esquerda que Beatriz havia visto nas agendas dele desde criança. Beatriz, se você está lendo isso, é porque chegou a hora que eu esperava que não chegasse, mas para a qual me preparei da mesma forma que me preparo para tudo, com os documentos certos no lugar certo. No cofre do Banco Meridional, agência Higienópolis. Há uma pasta com registros das reuniões entre Salave e representantes da família Monteiro nos últimos 3 anos. Eu não os coletei, um amigo coletou, por razões próprias que ele te explicará se você o procurar. O nome dele é Antônio Frade, e o telefone está no verso desta folha. A cláusula do contrato protege as ações, mas o que protege a cláusula é a prova de que o adultério não foi acidental. Se você conseguir os dois, a prova do adultério e a prova da orquestração, nenhum juiz do país vai deixar aquela cláusula ser questionada. Eu confio em você. Sempre confiei. Desculpe por ter guardado isso para mim por tanto tempo. Pai. Beatriz dobrou a folha com cuidado, guardou no bolso interno da bolsa, e ficou parada no corredor do cartório por um momento, com a mão sobre o bolso, sentindo o papel através do tecido. Depois saiu, acenou para um táxi, e ligou para a doutora Coelho. Eu preciso de um novo prazo para amanhã, ela disse. E eu preciso que você não me diga que é impossível. Na manhã de segunda-feira, Renata Coelho abriu o sistema de gestão de casos do escritório às 8h30 e ficou olhando para a tela por quase 2 minutos antes de ligar para Beatriz. A pasta do caso está incompleta, ela disse quando Beatriz atendeu. O quê? Beatriz parou no meio do corredor do apartamento de Pinheiros com a xícara de café ainda na mão.
A fotografia da reunião de novembro, a que mostra Rodrigo e Camila juntos no evento da Faria Lima, com registro de data e localização. Ela estava no sistema na última vez que verifiquei na quinta-feira. Esta manhã, não está. Renata falou com a contenção específica de alguém entregando uma notícia ruim que havia esperado não precisar entregar. Alguém entrou no sistema entre quinta-noite e esta manhã. Beatriz ficou em silêncio por 3 segundos. Depois, você tem cópia física? Tenho. Uma pausa. Mas a cópia física está no arquivo que fica no segundo escritório, em Moema. E esse arquivo foi forçado no fim de semana. O alarme não disparou porque alguém sabia o código. A xícara de café de repente parecia pesada demais. Beatriz a colocou sobre a primeira superfície que encontrou e a prateleira do corredor, ao lado das chaves que ela havia trocado, e foi até a janela da sala. São Paulo estava cinza naquela manhã, com as nuvens baixas de março que prometiam chuva para o fim do dia, mas não entregavam nada concreto. Lá embaixo na rua, a vida seguia com a indiferença que as cidades grandes têm pela escala dos problemas individuais. Quantos documentos temos sem a fotografia? Ela perguntou. O suficiente para iniciar o processo, disse Renata, mas não o suficiente para garantir que a cláusula se sustente se a família Monteiro contestar com força total. A fotografia era a prova mais limpa que tínhamos: data, localização, público. Sem ela, estamos dependendo das trocas de mensagens, que eles vão argumentar que foram manipuladas, e dos registros de chamadas, que são mais difíceis de contestar mas também mais difíceis de tornar narrativamente convincentes para um juiz. Beatriz pensou no envelope do pai. Na pasta do cofre do Banco Meridional, em Antônio Frade, cujo número estava no verso da folha que ela havia dobrado com tanto cuidado no corredor do cartório. Renata, ela disse, eu tenho algo que pode compensar, mas preciso de até 48 horas para verificar se é sólido o suficiente. Você tem até o fim de semana, disse Renata. Se Rodrigo entrar com os documentos para o divórcio antes, ele não vai entrar antes do fim de semana. Beatriz disse isso com uma certeza que ela sabia ser parcialmente calculada e parcialmente intuição, mas ambas apontavam na mesma direção. Ele ainda está tentando entender o que está acontecendo. Ele não entra com nada até entender. Ela estava certa sobre isso. Mas errou em não calcular que entender podia acontecer mais rápido do que ela imaginava, e por caminhos que ela não havia antecipado. Rodrigo apareceu no escritório de arquitetura onde Beatriz trabalhava como diretora de projetos na terça-feira à tarde, sem avisar, sem o terno do primeiro dia, de jeans escuro e camisa branca, o que era um Rodrigo que ela havia visto poucas vezes, que era, paradoxalmente, mais difícil de lidar do que o Rodrigo de terno, porque o de jeans parecia mais próximo da pessoa com quem ela havia se casado. A recepcionista Joana, 26 anos, que sabia de tudo o que acontecia no escritório e fingia não saber de nada, olhou para Beatriz com uma interrogação discreta quando Rodrigo atravessou o lobby. Beatriz fez um gesto quase imperceptível com a cabeça e foi até ele antes que ele chegasse à sua mesa. Não aqui, ela disse em voz baixa. Eles foram para a sala de reuniões pequena do corredor lateral, a que ficava longe das estações de trabalho abertas. Beatriz fechou a porta, ficou de pé perto da janela e esperou. Rodrigo ficou de pé também do outro lado da mesa comprida, e por um momento nenhum dos dois disse nada. Era a primeira vez em meses, talvez mais, que eles estavam num espaço pequeno sem que houvesse algo específico a resolver, uma agenda, um evento, uma razão prática que justificasse a proximidade. Era desconfortável da pior maneira, do jeito que é desconfortável quando você reconhece alguém. Eu precisava te ver, ele disse. Você me viu. Ele bufou levemente, não de raiva, mas de frustração com ele mesmo, o que era um gesto que ela não havia esperado. Beatriz. Eu sei que eu não tenho o direito de. Ele pausou, começou de novo. Eu fiz coisas que eu não posso desfazer. Eu sei disso. Mas preciso entender o que você está fazendo. Estou me divorciando. Não é só isso. Ele deu um passo ao longo da mesa, não em direção a ela, mas no gesto de quem está tentando organizar o pensamento enquanto caminha. Ricardo me disse que o contrato tem uma cláusula que eu não. Ele parou, passou a mão no cabelo. Por que seu pai colocou uma cláusula no contrato de casamento que você nunca me contou? Porque você nunca leu o contrato de casamento.
Era verdade e eles ambos sabiam que era verdade e o silêncio que seguiu tinha o peso de muitas conversas que não haviam acontecido ao longo de 4 anos. Eu estou tentando te perguntar diretamente, disse Rodrigo, com uma voz que estava perdendo a textura controlada das últimas horas, ficando mais parecida com algo real. Se você está usando uma cláusula legal para proteger o que é meu, ela disse. Sim, Beatriz. Rodrigo. Ela se endireitou levemente, não de raiva mas de precisão. Você veio aqui sem avisar. Você está me pedindo que explique uma decisão que você me forçou a tomar. Eu não preciso justificar nenhuma das duas coisas para você. Ele ficou olhando para ela. E então, ela não havia esperado isso, não havia calculado isso, e mais tarde perceberia que era exatamente por isso que a desestabilizou. Ele disse, você mudou. Sim, não como, ele sacudiu a cabeça, não como uma crítica. Eu estou dizendo que você mudou, e eu não percebi quando aconteceu, e eu não sei se foi antes ou depois de eu começar. Ele não terminou a frase. O celular dele vibrou sobre a mesa. Eles dois olharam para a tela ao mesmo tempo. Asterisco Camila Fonseca asterisco pescou no display por 3 segundos antes que Rodrigo pegasse o aparelho e virasse a tela para baixo. Beatriz olhou para a tela virada, depois para ele. Havia algo no gesto, a rapidez, o ângulo do pulso, o fato de que ele havia feito aquilo de maneira tão automática que claramente não era a primeira vez, que fechou em definitivo alguma coisa que havia ficado levemente aberta por um momento durante aquela conversa. Você deve atender, ela disse. Beatriz, eu tenho uma reunião em 10 minutos. Ela foi até a porta, abriu. Se você quiser continuar esta conversa, pede para o seu advogado marcar com a doutora Coelho. Ela saiu sem olhar para trás. Mas ela não havia perdido a expressão no rosto dele no segundo antes de ela fechar a porta, não a expressão que ela havia esperado, não raiva nem cálculo, mas algo que se parecia com a percepção tardia e muito específica de ter perdido algo que ele não havia entendido o valor enquanto tinha. Era tarde demais para que isso mudasse qualquer coisa prática. Mas ela ficou com aquele olhar no pensamento durante o resto da tarde de uma maneira que a irritou, porque não havia espaço no plano para coisas que ficavam no pensamento sem servir a nenhuma função específica. Antônio Frade tinha 71 anos, morava num apartamento em Perdizes repleto de livros e plantas, e havia sido sócio minoritário do pai de Beatriz por 15 anos antes de se aposentar. Ela o encontrou na tarde de quarta-feira, sentados numa varanda estreita com vista para a rua. Ele a ouviu explicar a situação com a atenção tranquila de quem não tem mais pressa para nada, e quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento olhando para os vasos de samambaia. Seu pai me pediu para guardar aqueles documentos porque sabia que se ficassem com ele, a família Monteiro poderia alegar que foram fabricados em benefício da herança. Antônio cruzou os braços com cuidado, os cotovelos apoiados sobre os braços da cadeira. Eles estavam comigo porque eu não tenho nada a ganhar com o resultado desta história. Eu sou uma testemunha neutra. Você vai depor? Ela perguntou. Se necessário. Ele a olhou com uma tranquilidade que ela precisava naquele momento de uma maneira que não havia esperado precisar. Beatriz, seu pai passou os últimos 2 anos da vida construindo uma estrutura para te proteger. Não porque duvidava de você, mas porque sabia que quando chegasse a hora, você não poderia estar dependendo apenas da sua própria palavra contra a de pessoas com muito mais recurso e muito menos escrúpulo. Ele se levantou, foi até dentro do apartamento, e voltou com uma pasta fina de plástico transparente. São cópias certificadas, ele disse. As originais estão no cofre do Banco Meridional, como seu pai escreveu. Mas essas cópias têm a mesma validade jurídica, porque foram autenticadas por um cartório antes de eu recebê-las. Beatriz pegou a pasta com as 2 mãos. Dentro havia 12 páginas de registros, datas, locais, participantes, de reuniões entre representantes do Grupo Salab e membros do Conselho da Família Monteiro, incluindo uma reunião específica de setembro do ano anterior onde o nome de Camila Fonseca aparecia como facilitadora de contato. Ela não era apenas a amante de Rodrigo, ela era a ponte entre Salab e a família Monteiro. E a família Monteiro, ou pelo menos parte dela, sabia o que estava sendo construído. Beatriz fechou a pasta.
A chuva que São Paulo havia prometido na segunda-feira finalmente chegou na tarde de quarta e ela ouviu as primeiras gotas baterem na varanda enquanto ainda estava processando o que havia acabado de receber. Antônio foi buscar um guarda-chuva sem que ela pedisse e o colocou sobre a mesa da varanda com o gesto simples de alguém que havia aprendido que os cuidados pequenos eram os que ficavam. Quando você foi à reunião do Banco Meridional, ele disse, voltando para a cadeira, você encontrou alguma coisa além dos registros? Ainda não fui, disse Beatriz. Amanhã, ele acenou com a cabeça. Vá cedo, e leve a doutora Coelho se puder. O que está lá é mais completo do que o que eu tenho. Ela saiu com o guarda-chuva emprestado e a pasta dentro da bolsa, caminhando sob a chuva fina de março que transformava os paralelepípedos de perdizes em espelhos irregulares. O celular tocou 2 vezes, uma vez o número da doutora Coelho, que ela atendeu, uma vez um número que ela não reconheceu, que ela não atendeu. Mais tarde, quando fosse verificar, descobriria que o número desconhecido era de um celular pré-pago. E que havia uma mensagem de texto enviada daquele número às 5h47 da tarde daquela quarta-feira. Precisamos conversar antes que você cometa um erro que vai custar mais do que as ações valem. CF. Beatriz leu a mensagem às 11 da noite, deitada no apartamento de Pinheiros com a pasta de Antônio Frade sobre a mesa da cozinha. Ela não respondeu, mas guardou o número. A mensagem de Camila ficou sem resposta por 2 dias. Beatriz havia aprendido com o pai que silêncio não era ausência, era pressão. Cada hora que ela não respondia era uma hora que Camila passava calculando o que o silêncio significava, construindo cenários. E cenários construídos com informação incompleta eram um ambiente mais fértil para erros. Na quinta-feira de manhã, ela foi ao Banco Meridional com Renata Coelho. A pasta no cofre continha 28 páginas de documentos, entre eles um registro de e-mail impresso e autenticado, enviado de um endereço corporativo do Grupo Salave para um endereço pessoal que pertencia a Camila Fonseca, com data de 14 meses antes, que detalhava, com a objetividade discreta de quem escreve pensando em plausível negação, os termos do acordo, aproximação de Rodrigo Monteiro, identificação de vulnerabilidades no casamento, e aceleração do processo até o ponto em que um divórcio se tornasse inevitável antes do prazo específico que tornaria a aquisição das ações tecnicamente impossível. Renata leu o documento 2 vezes em silêncio. Depois baixou o papel com uma lentidão que Beatriz havia aprendido a reconhecer como o equivalente advocatício de um suspiro de alívio. Com isso, disse Renata, e com os registros de Antônio Frade, e com o que ainda temos das trocas de mensagens, ela organizou os papéis com precisão, a cláusula é inquestionável. E mais, Camila Fonseca tem exposição criminal por indução fraudulenta a ato jurídico lesivo. Quanto tempo para protocolar? Posso ter tudo pronto para segunda-feira. Uma pausa. Beatriz, você quer dar uma chance a Rodrigo de ver isso antes que eu protocole? Às vezes, quando a outra parte entende completamente a posição em que está. Não, disse Beatriz. Depois reconsiderou. Ainda não. Ela não sabia ainda porque havia dito asterisco ainda não asterisco em vez de asterisco não asterisco. Guardou essa incerteza no mesmo lugar onde havia guardado a expressão do rosto de Rodrigo na sala de reuniões do escritório, e tentou não examinar nenhuma das duas coisas com muita atenção. Camila Fonseca ligou na sexta-feira às 2 da tarde, não para o número de Beatriz que ela não tinha, mas para o escritório de arquitetura, pedindo por Beatriz Assunção com a naturalidade de quem faz isso com frequência. Joana, na recepção, colocou a chamada em espera e foi até a mesa de Beatriz. Tem uma mulher no telefone. Disse que o nome dela é Camila Fonseca e que você sabe quem ela é. Beatriz ficou imóvel por um segundo. Depois, transfere. A voz de Camila era mais suave do que ela havia imaginado. Não suave como gentileza, mas suave como material bem fabricado. O tipo de textura que revela a qualidade exatamente até o ponto em que você quer revelar. Beatriz Assunção, disse Camila, como se estivesse confirmando um endereço. Finalmente. Você ligou para o meu trabalho, disse Beatriz. Você não respondeu a mensagem. Uma pausa com peso calculado. Eu entendo que a situação é emocionalmente complexa.
Mas acredito que você é uma pessoa inteligente o suficiente para separar o emocional do estratégico, e é sobre o estratégico que eu queria conversar. Então converse. Camila ficou quieta por um momento, uma pausa que não era hesitação mas ajuste, a pausa de quem esperava mais resistência e está recalibrando. Você encontrou os documentos do cofre. Não era uma pergunta. Beatriz não confirmou nem negou. Eu sei que você encontrou, continuou Camila, porque Antônio Frade me ligou esta manhã. Uma pausa mais curta. Ele é um homem honesto e honesto demais para guardar um segredo quando alguém faz a pergunta certa. Asterisco Antônio. Asterisco Beatriz sentiu algo se contrair, não exatamente traição, Antônio não tinha como saber, mas o reconhecimento de que havia uma peça que ela havia subestimado. O que você quer? Perguntou Beatriz. Eu quero reunir com você. Hoje, se possível. Há um café em Jardins. Camila deu o endereço, às 5 da tarde. Venha sozinha. Não porque eu esteja tentando fazer algo dramático, mas porque o que eu tenho para propor é mais simples do que você imagina, e presença de advogada complica coisas simples. Beatriz deveria ter dito não. Deveria ter dito asterisco fale com a doutora Coelho asterisco. Deveria ter desligado e ligado imediatamente para Renata. Em vez disso, ela disse, eu estarei lá. O café era o tipo de lugar que existe na periferia dos bairros ricos de São Paulo para a conveniência de quem precisa de reuniões que não aparecem em calendários corporativos, discreto sem ser escondido, frequentado por pessoas que sabiam como parecer ocupadas com outras coisas. Camila já estava lá quando Beatriz chegou, numa mesa de canto com 2 cafés pedidos, o que era um gesto de controle tão evidente que Beatriz quase sorriu. De perto, Camila Fonseca era diferente da câmera de segurança. Mais velha do que parecia nas fotografias, 32 anos que carregavam a competência específica de quem havia construído coisas no mundo real, não apenas planejado. Os olhos eram escuros e diretos, e ela olhou para Beatriz com o tipo de avaliação franca que reconhece uma igual. Obrigada por vir, disse Camila. Não me agradeça ainda. Beatriz sentou-se e não tocou o café. Você tem 10 minutos. Use bem. Camila fechou as mãos em volta da própria xícara. Você tem documentos que me colocam em posição juridicamente vulnerável. Eu tenho recursos que complicariam significativamente o uso que você pretende fazer da cláusula do contrato de casamento. Proposta. Você retira a cláusula do processo, aceita uma divisão de ativos convencional, que ainda deixa você em posição favorável, e em troca eu garanto que nenhum dos documentos que comprometem sua posição chegue a um juiz. Beatriz ficou olhando para ela por um momento. Que documentos que comprometem minha posição? Uma pausa. Depois Camila disse, com uma precisão que era quase admirável, o seu pai transferiu as ações para o seu nome 18 meses antes de morrer. Nós temos documentação que sugere que essa transferência pode ter sido motivada por informação privilegiada sobre o estado de saúde da empresa Monteiro que seu pai obteve de maneira irregular. Se essa documentação chegar ao processo, ela não vai chegar, disse Beatriz, porque é falsa. Naturalmente. Camila não piscou. Mas documentação falsa bem construída pode atrasar um processo por meses. E meses neste caso específico, ela deixou a frase incompleta de maneira idêntica à que Renata Coelho usava, o que produziu em Beatriz uma irritação específica. Você entende? Beatriz entendeu. Ela também entendeu naquele momento algo que não havia entendido completamente antes. Camila estava com pressa. A oferta havia sido direta demais, revelado cartas demais para ser a abertura de uma negociação que ela esperava ganhar com conforto. Camila estava com pressa porque havia um prazo que Beatriz não conhecia completamente, além da janela dos 90 dias, algo que tornava a oferta necessária agora em vez de útil depois. Você disse que Antônio Frade te ligou esta manhã, disse Beatriz devagar. Por que ele ligaria para você? Pela primeira vez, algo mudou no rosto de Camila, não nervosismo, mas o ajuste infinitesimal de quem percebe que deixou passar algo que não queria deixar passar. Nós nos conhecemos, disse Camila. De antes de você começar a trabalhar para Henrique Salave, ou depois? O silêncio que se seguiu durou exatamente o tempo necessário para confirmar tudo o que Beatriz precisava confirmar.
Ela se levantou, pegou a bolsa. Eu vou precisar verificar uma coisa sobre Antônio Frade antes de continuar qualquer conversa. Quando eu terminar, se ainda houver algo a discutir, a doutora Coelho vai entrar em contato. Ela empurrou a xícara de café intocada 1 centímetro em direção a Camila. Obrigada pelo café. Ela estava no táxi de volta para Pinheiros quando o celular tocou. Era Rodrigo. Ela olhou para o nome na tela por 2 toques completos, o suficiente para perceber que estava hesitando, o que era informação sobre si mesma que ela preferia não ter naquele momento, e atendeu. Eu li o contrato, ele disse sem preâmbulo. Beatriz ficou em silêncio. O contrato inteiro. A voz dele era diferente de todas as outras vezes que ela havia ouvido nas últimas 2 semanas, não a calma calculada do corredor do hotel, não a frustração contida do escritório de arquitetura, mas algo mais nu, o som de uma pessoa que havia chegado ao fim de um processo interno, e estava do outro lado sem saber exatamente o que havia encontrado lá. A cláusula que seu pai colocou. Eu entendi o que ela significa. E eu entendi, ele parou. Beatriz, eu preciso te perguntar uma coisa diretamente. Pergunte. Camila sabia sobre essa cláusula antes de me conhecer? A chuva havia voltado. O táxi parou num sinal vermelho e os faróis dos carros do lado faziam reflexos laranja no asfalto molhado. Sim, disse Beatriz. Uma pausa longa. Desde quando você sabe? Desde que li o relatório da doutora Coelho. Há 3 semanas. E você não me disse. Não era uma acusação. Era mais parecido com alguém que está reconstituindo o mapa e encontrando o próprio nome num lugar que não esperava. Você não estava em posição de receber essa informação de mim, ela disse. Você estava. Ela escolheu a palavra com cuidado, ocupado com outras coisas. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Eu fui um idiota, ele disse. E não disse de maneira performática, não com o peso de quem quer ser absolvido, mas com a planura específica de quem está enunciando um fato verificado. O sinal abriu. O táxi avançou. Rodrigo, disse Beatriz, eu vou protocolar na segunda-feira. Eu sei. Uma pausa. Eu não vou contestar a cláusula. Ela ficou em silêncio. Mas eu preciso te dizer uma coisa antes de segunda-feira. A voz dele ficou mais baixa não pela emoção, mas pelo volume deliberado de quem está dizendo algo que não quer que vaze pela linha. Camila me disse hoje de manhã que tem documentação que pode ser usada contra você, sobre a transferência das ações do seu pai. Eu não sei se é verdade, mas... Não é. Eu sei que não é. Ele disse isso com uma imediatez que ela não esperava, mas ela vai tentar usar de qualquer jeito. E ela tem recursos que eu não tenho como bloquear completamente. Uma pausa. Eu tenho algo que pode ajudar. Alguma coisa que ela me mostrou em setembro, antes de eu entender o que estava acontecendo. Uma conversa gravada. Ela gravou sem que eu soubesse, eu acho que era para me controlar, onde ela fala com alguém sobre os documentos falsos. Eu tenho o arquivo. O táxi chegou ao apartamento de Pinheiros. Beatriz não desceu. Por que você está me dizendo isso? Ela perguntou. A pausa desta vez era diferente das anteriores. Não calculada, não de ajuste. Era o tipo de pausa que existe quando uma pessoa está sendo honesta com ela mesma em tempo real, porque eu devia ter lido o contrato, disse Rodrigo. E porque seu pai o escreveu para proteger você, e ele não terminou. Eu não preciso de nada em troca. Se isso te ajuda a usar a cláusula sem que ela consiga te atrapalhar, então é o que vai acontecer. Beatriz ficou olhando pela janela do táxi para a calçada molhada de Pinheiros. Me manda o arquivo, ela disse finalmente. Para o e-mail da doutora Coelho. Esta noite. Já estou mandando. Ela desligou. Ficou no banco de trás do táxi por mais 1 minuto, com o celular no colo, enquanto o motorista esperava com a paciência profissional de quem entende que às vezes, as pessoas precisam de um momento antes de sair. Depois ela abriu a porta, saiu sob a chuva, e subiu para o apartamento sem guarda-chuva porque havia esquecido de devolver o de Antônio Frade e o dele estava na bancada da cozinha e havia outras coisas mais urgentes para pensar. O arquivo chegou ao e-mail de Renata às 10h42 da noite. Renata ligou às 10h48. Beatriz, ela disse, com uma voz que Beatriz havia aprendido a reconhecer como a de alguém que está revisando cálculos em tempo real. O arquivo que Rodrigo enviou muda a configuração completamente.
Com isso eu posso protocolar segunda-feira de manhã e a posição deles não tem para onde ir. Eu sei. Você sabia que ele ia fazer isso? Beatriz ficou olhando para o teto do apartamento de Pinheiros, mais baixo que o da suíte do Penthouse de Jardins, menos impecável, com uma mancha de umidade no canto que o zelador havia prometido resolver há 2 semanas e ainda não havia resolvido. Não, ela disse. Não sabia. Ela desligou com Renata e ficou deitada no silêncio do apartamento, com São Paulo fazendo seu barulho constante 14 andares abaixo, e pensou que havia calculado quase tudo corretamente, havia previsto quase todos os movimentos, mas havia errado sobre Rodrigo no fim. Não sobre o que ele havia feito, isso ela havia calculado certo, mas sobre o que ele era capaz de fazer quando parava de se enganar sobre o que havia feito. Essa diferença era pequena e enorme ao mesmo tempo, e ela ainda não sabia o que fazer com ela. Segunda-feira chegou com o céu limpo que São Paulo raramente oferece em março, aquele azul específico que aparece depois de vários dias de chuva, como se a cidade houvesse lavado algo que estava precisando lavar a tempo. Beatriz acordou às 6, fez café, e ficou de pé junto à janela do apartamento de Pinheiros assistindo ao sol subir sobre os telhados enquanto o celular de Renata Coelho ainda estava mudo. Eram cedo demais, os protocolos só abririam às 9. Às 8h45, o celular dela tocou. Era um número que ela não havia salvo, mas que havia visto antes, e ela atendeu com a calma específica de quem havia passado o fim de semana se preparando para a possibilidade de ser surpreendida. Beatriz Assunção, disse Camila Fonseca do outro lado da linha. Não havia mais a suavidade fabricada do café de sexta-feira. A voz era direta, quase limpa de performática. Você sabe que o arquivo que Rodrigo mandou para sua advogada vai me expor. Sei. E você também sabe que eu posso complicar o processo de qualquer jeito, mesmo sem os documentos falsos. Tenho recursos que... Camila. Beatriz colocou a xícara sobre a bancada. Você não está ligando para ameaçar. Você está ligando porque está com medo e quer saber se há uma saída que não passe por um processo criminal. Uma pausa curta. Não há. Boa segunda-feira. Ela desligou. O celular ficou quieto por 2 minutos. Depois Camila enviou uma mensagem, *, eu preciso de 1 hora com você e com Rodrigo antes de você protocolar, presencialmente. Não como negociação, como encerramento, *. Beatriz ficou olhando para a mensagem. Depois encaminhou para Renata com uma linha, * o que você acha, *. Renata respondeu em 3 minutos, * depende do que ela tem a dizer e se Rodrigo concordar em estar presente. Se for para fechar um acordo que agilize o processo, pode valer. Se for para manobrar, não, *. Beatriz encaminhou a mensagem de Camila para Rodrigo sem comentário. Ele respondeu em 4 minutos, * eu vou. Onde e quando você quiser. * Eles se encontraram às 10 da manhã no escritório de advocacia neutro, não o de Renata, que ficaria à disposição por telefone, num prédio na Avenida Paulista que Beatriz havia escolhido porque era território de ninguém. Renata estava do lado de fora numa sala de espera com acesso por vídeo ao que acontecia dentro, por medida de segurança que havia sido ideia da própria Beatriz. Camila chegou com 10 minutos de atraso, o que Beatriz reconheceu não como descuido mas como uma tentativa de reequilibrar uma dinâmica que ela sabia que havia perdido. Sem o coque profissional do primeiro dia, os cabelos soltos, o casaco escuro, a postura levemente diferente, como alguém que havia trocado uma armadura por outra. Rodrigo estava sentado do lado direito de Beatriz, o que havia acontecido organicamente, sem que nenhum dos dois houvesse planejado. Ele havia chegado antes de Camila e havia simplesmente sentado no lado que restava. E só quando Camila entrou pela porta Beatriz havia notado a configuração e o que ela implicava. Camila notou também. Algo passou pelo rosto dela, não exatamente surpresa, mas como a confirmação de um cálculo que ela havia feito tarde demais para ser útil. Obrigada por virem, ela disse, sentando-se no lado oposto da mesa, sozinha, sem advogado. Beatriz havia notado isso e o havia registrado como dado. Você pediu 1 hora, disse Beatriz. Que quer dizer? Camila colocou as mãos sobre a mesa. Eu quero fazer um acordo que evite o processo criminal.
Em troca, eu entrego voluntariamente toda a documentação que tenho sobre as intenções do Grupo Salav em relação às ações Assunção, incluindo registros que vão além do que está no cofre do Banco Meridional. Uma pausa. Documentos que comprometem Henrique Salav de maneira significativamente mais direta do que qualquer coisa que você já tem. A sala ficou quieta por um momento. Rodrigo olhou para Beatriz. Ela não olhou de volta, estava olhando para Camila com a atenção que dedicava a contratos, procurando o ponto onde a linguagem ficava mais cuidadosa do que necessário. Por que você entregaria isso? Perguntou Beatriz. Camila ficou em silêncio por um momento. E então, pela primeira vez desde que Beatriz a havia visto pela câmera de segurança naquela noite de março, algo no rosto dela deixou de ser estratégico. Era um cansaço não de semanas, mas de anos. O tipo de cansaço que vem de carregar um papel por tempo demais. Porque eu entrei nisto achando que era um negócio, ela disse. E ficou muito mais complicado do que um negócio. Ela não olhava para Rodrigo enquanto dizia isso. Olhava para a mesa. Salav vai me usar como anteparo de qualquer jeito quando o processo começar. Prefiro ser quem entrega do que quem é entregue. Rodrigo disse com uma voz que estava muito quieta. Você sabia desde o início que não era sobre mim. Não era uma acusação. Era mais próximo de uma pessoa que está terminando de montar um quebra-cabeça em voz alta. Eu sabia desde o início que você era um caminho, disse Camila, com a honestidade direta de alguém que parou de construir narrativas. Não o destino. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente dos silêncios dos últimos dias. Era o silêncio de coisas que haviam sido ditas completamente. Beatriz foi a primeira a falar. Renata, ela disse, alto o suficiente para o microfone que estava na lapela, você está ouvindo? A voz de Renata veio pelo pequeno speaker no centro da mesa, ouvindo tudo. O acordo é possível? Uma pausa de 3 segundos, o tempo de Renata repassar os parâmetros que elas haviam discutido no fim de semana. É possível se a documentação que ela oferece for verificável e se cobrir o que ela afirma cobrir. Vou precisar de acesso antes de assinar qualquer coisa. Beatriz olhou para Camila. Você concorda com a verificação antes do acordo? Sim. Então a doutora Coelho vai entrar nesta sala em 5 minutos e vocês vão trabalhar os termos. Beatriz se levantou. Eu vou esperar do lado de fora. Ela estava na porta quando Camila disse sem levantar a voz, Beatriz. Ela parou, mas não se virou completamente. Seu pai foi um homem muito mais esperto do que qualquer um de nós calculou. Uma pausa, inclusive Salav. Beatriz ficou de costas por um segundo. Depois saiu sem responder, porque não havia nada que precisasse ser dito que já não estivesse nos documentos. A verificação levou até as 2 da tarde. Renata saiu da sala 2 vezes para falar com Beatriz no corredor, com o rosto de alguém que está recalibrando para cima o que havia esperado encontrar. Na segunda vez ela disse, o material dela é suficiente para abrir uma investigação independente sobre Salav. O que muda completamente o peso do processo. O acordo vai segurar o processo criminal contra ela? Reduz significativamente a exposição. Não elimina. Ela ainda vai responder por algumas coisas, mas a cooperação pesa. E o material que ela está entregando é valioso demais para ser ignorado pelo MP. Renata cruzou os braços, olhou para o final do corredor onde Rodrigo estava de pé junto à janela, o olhar para a Avenida Paulista lá embaixo. Você vai protocolar hoje à tarde? Sim. Com a cláusula intacta? Com a cláusula intacta. Beatriz olhou também para Rodrigo por um momento. E com o arquivo que ele enviou como prova complementar. Renata acenou com a cabeça e voltou para a sala. Beatriz ficou no corredor. Depois de um momento que ela depois não saberia exatamente quanto tempo havia durado, ela foi até onde Rodrigo estava. Ele não havia se movido da janela. O casaco havia sido colocado sobre uma cadeira próxima, as mangas da camisa levemente dobradas. O mesmo Rodrigo de jeans e camisa branca que havia aparecido no escritório de arquitetura, só que desta vez sem atenção do não dito, porque a maior parte das coisas havia sido dita já. Ela parou a 2 metros dele. Ele virou a cabeça quando a ouviu aproximar. Renata vai protocolar às 3, ela disse. Eu sei. Ele ficou olhando para ela por um momento. Eu não vou contestar. Você sabe disso. Sei. As ações ficam com você.
A empresa fica. Ele fez um gesto vago, não de descaso, mas de alguém que está redimensionando o que importa, vai ficar complicada por um tempo. Salavi vai tentar de qualquer jeito, quando isso vier a público. Mas com o material de Camila, Salavi vai ter problemas maiores do que a Assunção Participações para se preocupar, disse Beatriz. Uma pausa. Rodrigo virou levemente o rosto de volta para a janela, mas de um jeito que era diferente de estar desviando. Era mais próximo de precisar de um segundo para dizer alguma coisa que estava sendo difícil de dizer. Eu quero pedir desculpas, ele disse. E eu sei que pedir desculpas não é. Ele parou, começou de novo com as palavras mais diretas, as que ele havia sempre evitado porque eram as mais expostas. Eu fui negligente. Com o contrato. Com você. Com as coisas que precisavam de atenção e que eu continuava adiando porque era mais fácil não ver. Ele virou a cabeça de volta para ela. Isso não é justificativa. É apenas o que aconteceu. Beatriz ficou olhando para ele. Ela havia preparado para este momento uma versão de si mesma que não precisaria de nada além do que já tinha: os documentos, a cláusula, o protocolo das 3. Havia construído a semana inteira sobre a premissa de que não haveria nada além disso que importasse. E ainda havia algo que importava. Não o suficiente para desfazer o que havia sido feito, não da maneira que desfaz coisas, mas o suficiente para existir. Eu sei que foi isso que aconteceu, ela disse. E ela pausou, escolhendo com o mesmo cuidado que havia usado o tempo inteiro. Eu também não disse coisas que precisavam ser ditas. Não sobre a cláusula. Sobre outras coisas. Antes de tudo isso, Rodrigo ficou quieto. Isso não muda o que vai acontecer às 3, ela disse. Eu sei, mas eu também não acho que você seja apenas o que aconteceu nos últimos meses. Ela disse isso olhando diretamente para ele, da maneira que havia deixado de fazer em algum ponto dos últimos anos sem perceber exatamente quando. Você fez coisas que eu não consigo e não quero desfazer as consequências. E você também fez, nesta semana, uma coisa que ela não terminou com palavras. Fez um pequeno gesto com a cabeça, o tipo de gesto que entre duas pessoas que se conhecem bem o suficiente serve como frase completa. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento. E então disse, com uma voz mais baixa do que as anteriores: posso te perguntar uma coisa? Pergunte. Se eu te pedir que a gente comece do zero, não do ponto onde estávamos, porque esse ponto não existe mais, mas do começo de verdade, você vai dizer não imediatamente ou vai pensar? A Avenida Paulista lá embaixo continuava com seu ritmo indiferente, os carros, e as pessoas e o barulho que não parava para perguntas difíceis. Vou pensar, disse Beatriz. Não era assim. Ela precisava que ele entendesse que não era assim. Mas ele entendeu. Ela viu no jeito que ele assentiu, levemente, com um tipo de aceitação que é diferente da resignação porque carrega a possibilidade de que a resposta mude. Que vou pensar dito por Beatriz Assunção era a coisa mais honesta que ela podia oferecer naquele momento, e que honestidade era mais do que ele havia ganho em muito tempo. Então eu vou esperar que você pense, ele disse. Renata saiu da sala às 2h40, com a pasta de protocolos na mão e a expressão de quem está pronta para ir ao fórum. Beatriz foi até ela, pegou a pasta, assinou onde precisava assinar. Às 13h14 da tarde de uma segunda-feira de março, com o céu azul que São Paulo raramente oferecia, o processo foi protocolado. Nos dias que se seguiram, as coisas aconteceram com a inevitabilidade ordenada de dominós que haviam sido posicionados com cuidado ao longo de meses. Henrique Salavi foi notificado na quarta-feira, quando o material de Camila chegou ao Ministério Público por um canal que Renata havia preparado em paralelo ao processo de divórcio. A investigação foi aberta na quinta-feira. Na sexta, 3 jornais econômicos de São Paulo publicaram notas sobre movimentações irregulares no grupo Salavi sem citar o processo. Alguém havia vazado, como sempre vaza, e Beatriz havia deixado de se surpreender com isso há tempo. Camila Fonseca respondeu a um processo administrativo e a uma investigação sobre cumplicidade em fraude contratual. Seu escritório de consultoria foi suspenso preventivamente. Ela não tentou ligar de novo para Beatriz.
A família Monteiro se reuniu numa tarde de quinta-feira, naquele apartamento 2 andares acima do de Carlos Assunção, onde o inventário ainda estava em andamento, e Vera Monteiro presidiu a reunião com a espinha reta que era sua primeira linha de defesa e disse ao filho e ao restante da família que ninguém ia contestar nada, que o erro havia sido cometido e que o que restava era administrar as consequências com a dignidade que a família Monteiro ainda tinha para preservar. Rodrigo perdeu temporariamente o cargo de diretor executivo, enquanto a auditoria interna estava em andamento. Ele não recorreu. E Beatriz voltou para o apartamento de Jardins numa tarde de sábado, 3 semanas depois do protocolo, não porque havia decidido que era seu definitivamente, juridicamente já era, havia sido desde o início, mas porque havia chegado a hora de viver em vez de habitar provisoriamente. Ela colocou as chaves novas no gancho que havia instalado junto à porta, foi até a cozinha, e fez café da maneira que o pai havia ensinado, com a chaleira no fogão e não na tomada porque algumas coisas não precisam ser eficientes para serem corretas. O celular estava na bancada. Havia uma mensagem de Rodrigo enviada naquela manhã. Não sobre o processo, não sobre os advogados, não sobre nenhuma das coisas práticas que ainda precisavam ser resolvidas. Uma mensagem curta que ela leu 2 vezes. Asterisco tem um restaurante novo em Perdizes que o Antônio Frade recomendou. Quando você estiver pronta, se estiver, me avisa. Asterisco. Ela ficou olhando para a mensagem por um momento. Depois colocou o celular virado para baixo sobre a bancada, não como havia feito no hotel de Rodrigo, não como recusa, mas como alguém que está decidindo que algumas coisas podem esperar o tempo que precisam esperar, e foi até a janela com o café na mão. São Paulo estava lá embaixo, indiferente e enorme e completamente ocupada com as próprias histórias, e o apartamento ao redor dela era silencioso da maneira que silêncio é quando é escolha e não ausência. Beatriz tomou café enquanto o sol de março entrava pelas venezianas da sala, as mesmas venezianas, a mesma sala, a mesma janela, mas ela havia trocado a fechadura, e isso havia mudado tudo o que importava mudar. Mais tarde naquela tarde, ela pegaria o celular e responderia à mensagem de Rodrigo, mas primeiro o café, e primeiro o sol, e primeiro este momento que era completamente dela.